E aí, você sabe qual é o PC ideal para você? Se a resposta é não, não se preocupe. Ter dúvidas como qual processador é melhor, será que 16 GB de RAM é suficiente? Será que o AutoCAD vai rodar? Essas e outras perguntas surgem porque o entendimento do computador ainda é uma caixa preta para muitos. Por isso que no vídeo de hoje vamos falar sobre os 4 componentes mais importantes no computador e quais são suas funções. Assim você vai ter embasamento quando for escolher o seu próximo PC. O primeiro componente que vamos falar hoje é o processador ou CPU. Ele é como se fosse o centro de comando do seu computador. Ele que é responsável por transformar todas as linhas de código em 0 e 1 e realizar os cálculos matemáticos. Também é responsável por alocar os recursos do seu computador nas mais diversas tarefas. O processador tem 3 características principais: frequência ou clock rate, quantidade de núcleos e quantidade de threads. Mas afinal, como funciona um processador? Simplificadamente, ele recebe uma instrução que está alocada na memória, realiza o cálculo matemático e devolve essa instrução para o sistema. O núcleo é a parte física do computador na qual esses cálculos matemáticos vão ser executados. Já as threads são responsáveis por organizar a fila de trabalho e priorizar as tarefas que têm que ser executadas pelo núcleo. Ou seja, quando nós falamos que um computador tem 8 núcleos e 16 threads, estamos falando que no chip temos 8 unidades independentes que vão realizar cálculos matemáticos e cada uma dessas unidades possui 2 pipelines de informação. Logo, é possível executar até 16 tarefas simultaneamente. Quanto maior a quantidade de núcleos e a quantidade de threads, mais tarefas simultâneas é possível se realizar dentro do processador. A ação de pegar essa informação alocada na memória, realizar o cálculo e devolver para o sistema é chamado de ciclos. E a quantidade de ciclos que pode ser executado dentro de um período de tempo, que é chamado de frequência, que no caso é medido em GHz. Ou seja, quando falamos que um computador opera a 3.2 GHz de frequência, estamos falando que o processador ele consegue executar até 3.2 bilhões de cálculos por segundo. Mas afinal, qual processador escolher? Hoje, temos 2 marcas que dominam o mercado. A Intel, com a linha Intel Core i3, i5, i7 e i9, e a AMD, com a sua linha Ryzen, os Ryzen 3, 5, 7 e 9. Se você não é uma pessoa que tem uma necessidade de processamento bem específica, como por exemplo o meu caso que trabalho com processamento de dados e eu preciso processar bilhões e bilhões de dados em um tempo hábil, não faz muita necessidade você ter um processador top de linha que tenha uma quantidade absurda de núcleos e threads ou que opere uma frequência muito alta. Os processadores intermediários, como o i5 da linha Intel e os Ryzen 5 da AMD, já vão ser mais do que o suficiente para o cotidiano, para abrir um programa como Photoshop, renderizar o vídeo até jogar jogos mais pesados. Mas ainda temos um ponto muito importante para se atentar quando falamos de processadores, que é a geração. Vamos traçar um paralelo com o carro para ficar de fácil entendimento. Todo carro vai ter sua marca, o seu modelo e seu ano de fabricação. Ou seja, um Honda Civic 2020 vai ter motor, roda, acabamento diferentes de um Honda Civic de 2013. A mesma coisa acontece com processadores. Inclusive, se nós olharmos para esse teste de benchmark aqui, nós vamos ver que um processador i3 10100F é em média 13% melhor do que um processador i7 4790, que é um i7 da 4ª geração, comparado com o i3 da 10ª geração. Então, é muito importante nos atentarmos à geração dos processadores para que a gente não acabe comprando um Fiat Uno com um chassi de Jeep. O segundo componente da nossa lista é a capacidade de armazenamento, ou popularmente conhecido como HD. Basicamente, ela é o quanto de informação que o nosso computador vai conseguir salvar ao longo prazo. Existem alguns tipos de HDs no mercado. O mais comum e tradicional é o HDD. Também temos o SSD e o SSD M2, que é uma versão melhorada do SSD. Mas afinal, qual é a diferença entre eles? Além da capacidade de armazenamento, existe uma segunda característica muito importante, que é a velocidade de leitura e escrita. Ou seja, quanto tempo leva para o computador conseguir ler uma informação salva no HD e salvar uma informação nova nele. O HDD tradicional ele vai ter entre 10 a 120 megabytes por segundo de capacidade, ou seja, a cada 1 segundo ele consegue salvar aí 120 megabytes. Já um SSD vai conseguir chegar até 500 megabytes e um SSD M2 consegue chegar aos incríveis 2000 megabytes por segundo.
Tá, mas o que essa velocidade de leitura e escrita de fato impacta na usabilidade do computador? Vamos pegar um exemplo então. Sabe na hora que você liga o seu Windows e fica aquela bolinha rodando e rodando na tela? Então, o tempo que ela vai ficar rodando é inversamente proporcional à velocidade de leitura e escrita. Por quê? Quanto mais rápido o HD conseguir descarregar a informação salva e alocar nos recursos necessários dentro do computador, mais rápido vão ser as telas de loading. Isso vale tanto para o seu sistema operacional quanto para um jogo, né? Quando você troca de fase de jogo, você precisa descarregar uma quantidade de informação e passar uma nova informação para o seu processador e para a sua memória RAM, e aí esse tempo ele vai sendo reduzido quanto maior for a velocidade de leitura e escrita do seu HD. Bom, mas afinal, qual que eu coloco no meu computador? Eu acho que a resposta que você já pensou aí, vou colocar um SSD que é muito mais rápido. De fato, é muito mais rápido. Mas ainda, o preço de um SSD é muito caro, ou seja, para a gente ter um SSD que tem uma grande capacidade de armazenamento ainda custa muito. Por isso que o ideal mesmo e o melhor custo-benefício é sempre fazer um mix entre os dois. O HD normal a gente vai manter, né, os nossos arquivos de fotos, vídeos, e no SSD a gente vai manter os programas mais pesados. Então a gente vai manter o nosso sistema operacional, né, o Windows, para que quando a gente inicia, ele inicie mais rápido. A gente vai manter aí um Photoshop, um Premiere para que eles abram mais rápido. E assim a gente consegue aí encontrar o melhor custo-benefício. Vamos falar agora então sobre a memória RAM. A função da memória RAM, ou Random Access Memory, é basicamente guardar todos os dados em uso pelo sistema no momento e disponibilizá-los quando necessário. Diferente de um HD, a memória RAM é uma memória temporária, ou seja, quando a gente está lá utilizando o nosso Microsoft Word, por exemplo, escrevendo o nosso trabalho, se a gente não salva a informação, se a gente não transfere a informação que está na memória RAM para o HD, a gente perde aquela informação. Por quê? Assim que a gente fecha, a memória RAM vai entender que aquele arquivo já não é mais importante para o funcionamento do sistema e vai descartar toda a informação salva. Então o processo da memória RAM basicamente é manter a informação enquanto o aplicativo está rodando, salvar o que é necessário no HD e depois descartar quando o aplicativo é encerrado. Aí você deve estar se perguntando agora, para que serve essa memória RAM? Eu já tenho SSD, eu já tenho um HD, para que eu preciso de uma outra memória para salvar a informação? Vamos lá. Mesmo os HDs mais rápidos do mercado hoje, ou seja, aqueles SSDs M2, ainda vão ter velocidades de leitura e escrita muito, mas muito inferior ao que é necessário para manter uma aplicação rodando. Quanto de memória eu preciso? Se você for usar seu computador só para funções do dia a dia, nada demais, responder o e-mail, assistir um vídeo no YouTube, né? Abrir ali um Word para escrever um trabalho, sem funções que necessitem de vários aplicativos abertos, 8 GB de memória RAM já vai ser mais do que o suficiente para você. Agora, se você quer trabalhar com software pesados, como software de edição de imagem, de vídeo, de modelagem, ou quer jogar jogos, ou você quer, né, ser multitarefa, abrir várias abas ao mesmo tempo, vários aplicativos ao mesmo tempo, aí eu já recomendo você ir para 16 GB de RAM. Porque você vai ter mais folga, vai conseguir usar os softwares mais tranquilos, o seu computador não vai gargalar. Mais 16 GB de RAM vai entrar na mesma coisa do processador. A não ser que você tenha uma necessidade muito específica, que você precise dessa quantidade de RAM, já é desnecessário. Você ter mais que 16 GB de RAM, provavelmente ela vai ficar ociosa no seu computador, ou seja, você não vai chegar nem a utilizar esse espaço a mais. Basicamente desperdício de dinheiro. O nosso último componente que a gente vai falar hoje é talvez o que cause mais dúvida nas pessoas. A placa de vídeo ou GPU é responsável por tudo que a gente vê no computador, ou seja, cor, imagem, vídeo, luz, tudo que a gente enxerga no computador é a placa de vídeo que é responsável. Ela basicamente transforma os vários zeros e uns em imagem. Existem dois tipos de placa de vídeo no mercado. Nós vamos ter as placas de vídeo de onboarding, que são as placas de vídeo dentro dos próprios processadores, ou seja, não são placas de vídeo muito potentes, mas vão entregar o necessário ali, e a gente tem as placas de vídeo dedicadas, que aí são quase um computador dentro do próprio computador. Elas têm a própria memória, que é chamado de VRAM, tem um próprio chip de processamento de imagem e são muito mais potentes. Elas são realmente utilizadas para coisas que necessitam de processamento de imagem, renderizar um vídeo, renderizar um projeto, jogar um jogo, por exemplo. Se eu fosse tentar explicar todas as características que tem uma placa de vídeo dedicada, a gente ficaria horas e horas nesse vídeo e talvez eu nem conseguiria explicar direito. Algumas coisas importantes, como o barramento, a quantidade de bits, né, que
que a placa de vídeo consegue transferir por informação, o chipset, né, o modelo da placa de vídeo, são muito importantes. Por isso que eu recomendo ficar atento sempre no ano de lançamento da placa. Então, tomar cuidado para não pegar placas de vídeo muito antigas, que estejam desatualizadas, com o chipset mais antigo. Por isso, de novo, se atente sempre ao ano de fabricação, ao modelo, ou procure benchmarks na internet. Mas afinal, qual placa de vídeo escolher? Bom, se a sua função com o computador for só para coisas do dia a dia, né, o básico, o necessário, abrir um Chrome, responder um e-mail, assistir um vídeo no YouTube, escrever um documento de Word, mexer numa planilha de Excel, você não precisa de uma placa de vídeo dedicada. Sai fora disso. Placas de vídeo dedicadas são caras e só vai encarecer o custo do seu computador, do seu notebook. Então, pode confiar sim nas placas de vídeo de onboarding, até porque as últimas gerações de processadores que estão chegando já tem uma placa de vídeo de onboarding boa, né? E não fazem tanta necessidade de uma placa de vídeo dedicada. Agora, se você é um designer, se você trabalha com edição de imagem, de vídeo, ou é um arquiteto, ou até um engenheiro que mexe com AutoCAD fazendo projeto, ou você só quer jogar jogos mais modernos mesmo, você vai precisar sim ter uma placa de vídeo dedicada. Isso vai ser um dos componentes mais importantes do seu computador. Não adianta nada você ter um último processador, o mais potente de todos, ter 64 GB de memória RAM, 1 TB de SSD, que se você não tiver uma placa de vídeo dedicada, todos os softwares que necessitam de renderização de imagem não vão funcionar corretamente, ou vão demorar muito tempo para funcionar e você não vai conseguir ter o melhor proveito. Então é muito importante sim você ter uma placa de vídeo dedicada. Agora, qual placa escolher vai depender muito da sua necessidade. Placas de vídeo existem várias no mercado e tem um range bem diverso, né? Podendo chegar aí até 50 mil reais as placas de vídeo mais top. Então entenda bem qual que é a sua necessidade, o que você quer fazer antes de procurar, né, a placa de vídeo. O que eu recomendo sempre é procure as placas de vídeo que sejam depois de 2019. Então, no caso da Nvidia, que é a maior fabricante de placas de vídeo hoje, você vai ter as GTX 1050, 1650, 1650 Ti. Procure a partir desse número. A maioria dos notebooks gamers hoje vão vir aí como 1650, como 2060, que é mais do que o suficiente para 90% das coisas. Agora, se você for realmente precisar de renderizar uma imagem 3D, algo muito mais pesado, cara, aí você vai precisar gastar um dinheiro. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que esse vídeo seja útil para quando você for escolher o seu próximo computador. E se você tem aquele amiguinho, aquela amiguinha que está procurando um computador novo, já compartilhe o vídeo com essa pessoa para que ela pare de encher o raio do saco do amiguinho nerd. É isso. Muito obrigado, um abraço e tchau!